Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso Pod Moda. Eu sou a Rafaela Medina. Eu sou a Patrícia Lima. E estamos aqui com o Ulisses Rabelo, maquiador do Teatro Municipal. Ulisses, fala um pouquinho de você pra gente. Bom, vamos lá então. O Ulisses, ele começou no Teatro Municipal, tem 30 anos. E foi assim, um momento muito importante da minha carreira, porque estar no Teatro Municipal é uma maneira de você viver muitas fantasias, né? Porque já que a gente trabalha muito com balés, com óperas, com musicais, e isso faz com que a gente consiga ir mais além, né? A sua sensibilidade ela fica muito mais aguçada. E a maquiagem do teatro, ela chega a ser um pouquinho diferente do que a maquiagem que eu fazia de moda, por exemplo. Ah, você já fez maquiagem de moda? Já fiz maquiagem de moda. Eu comecei fazendo block na época, né? Fazia muita revista, muito editorial de moda. O que é block? Então, Explica um pouquinho para o que é block. É a editora Block, que era Manchete, ok. Era da Manchete no Russell, ali na Avenida, na Glória. E era muito interessante, sabe? Ali eu aprendi muito. Aliás, é aquela história, eu ainda continuo aprendendo. Sim. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Exato. Não importa o tempo que você tenha como profissional, é muito interessante como a gente consegue entender que a gente precisa aprender todos os dias. Sim. Todos os dias. Eu concordo muito. Até porque hoje, ser maquiador, por exemplo, hoje você tem uma infinidade de materiais. Sim. Que na época que eu comecei não tinha. Né? E é muito interessante também que você, quando dá aula, eu dou aula, né? Você aprende muito também, você tem que estar aberto a isso. Né? Porque você tem que entrar na cabeça de, às vezes, 20 alunos. Né, que é um pouco sobre-humano, mas a gente consegue. Né? Então é muito importante, é muito, 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 muito importante que a gente continue estudando. E aprendendo. E também você falou que começou há 30 anos atrás. Sim. A maquiagem mudou muito, agora o pessoal está ousando mais, né? Antes era uma coisa mais só sobre a beleza, mas agora tem maquiagens mais conceituais, né? Eu vou te ser muito sincero, eu prefiro a maquiagem que o menos é mais. Mais clássica. É aquela maquiagem clássica que mostra a beleza da pessoa e que não transforme a pessoa. Apesar de eu ser um caracterizador. Sim. Né? Porque no teatro o que mais a gente faz é a caracterização. Né? É onde você transforma o outro a si mesmo. Né? Mesmo dentro do Teatro Municipal, que todo mundo pensa que deve ser aquela maquiagem imensa, né? Não é, porque eu tenho que pensar que eu tenho foto, eu tenho filmagem, eu tenho o próprio palco, eu tenho uma quantidade de luz muito grande e eu tenho o artista. As luzes são variáveis também. São variáveis. Mas eu acho que eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Uma coisa é caracterizar para o personagem. Outra coisa é a pessoa querer disfarçar coisas que são dela. Ou diminui meu nariz. Coisas boas. Não, mas no sentido ruim, né? Foi isso que eu quis dizer. Sim. Porque agora, quero diminuir o nariz, quero fazer isso. Para quê? Se você tem aquelas são as suas características, né? É melhor valorizar. Sim. Eu tenho minha preocupação com relação às correções, que hoje todo mundo chama de contorno, que eu fico apavorado. Eu sou uma pessoa adepta ao contorno. Para mim, contorno... Eu não, porque eu não sei maquiagem. Para mim, então, contorno assim, é isso aqui, né? Você pega e contorna o rosto. Quando você afina o rosto, quando você afina o nariz, você está corrigindo. Você não está contornando, você está corrigindo. Né? E lembrando também, gente, que toda técnica de maquiagem, ela vem da pintura. Sim, eu queria muito que você falasse. Ela não foi criada ontem por um maquiador iluminado pelos deuses da arte que de repente teve uma ideia. Exatamente, teve uma ideia maravilhosa e aconteceu. Não, né? Tá lá desde lá de trás. O maior esfumaçador que nós tivemos, Leonardo da Vinci.
Gente, que loucura Se pensar você- isso. Tá expandindo o meu cérebro Se aqui. você for verificar toda a pintura de Leonardo da Vinci, principalmente a Mona Lisa, tem a Dama de Arminho e outras mais, mas a Mona Lisa, você tem nuances que vão entrando, as cores elas vão se mesclando. E ele foi realmente o grande esfumaçador. Tá? Então, técnica de esfumaçado não foi o Ulisses que inventou, foi Leonardo da Vinci. Tá? Aí nós temos Botticelli, nós temos Modigliani, nem tanto, que é mais recente. Mas toda essa técnica de esfumaçado começou lá na Renascença com Leonardo da Vinci. Depois, a maior técnica de maquiagem que nós temos, sombra e luz. Aí você chega em 1600 e alguma coisa, no Barroco, Caravaggio. É o mestre tinha muita da escuridão. diferença de sombra e luz. Exatamente, o mestre da escuridão, né? Então você vê ali aquela luz intensa e a escuridão, e ali você entende o que é sombra e luz. E por aí você vai vendo que assim, nenhum maquiador inventou técnica nenhuma. Se ele estudou, né? Ele vai vendo que o sombra e luz vem de lá. Eu tive uma professora que foi muito importante na minha vida, que foi a Dona Yolanda, e ela falava para mim, você nunca vai ser um maquiador. Na época, maquiar a noiva não é o que é hoje. Era maquiar a noiva. Né? Ela falou, você não vai ser um maquiador de noiva, você vai ser um grande maquiador de teatro. E eu nunca imaginei entrar num teatro municipal, até porque eu não fui criado para isso. Né? A nossa cultura não fazia com que eu tivesse todo final de semana dentro do Teatro Municipal. A gente falou isso agora com a Divina. E é muito importante, foi muito importante quando eu pisei a primeira vez dentro do teatro, com a malinha ainda, né, antiga, de plástico e de pescador, que era o que se usava. E ali a gente começa a vivenciar e a olhar. A primeira vez que eu vi Ana Botafogo, eu falei, olha que legal, gente, eu conheci a Ana Botafogo que interessante, né? E quando eu maquiei a Ana a primeira vez, eu falei, meu Deus, eu tremia. E ela sempre muito tranquila, muito calma, muito educada, sabe? E hoje a gente consegue ter um carinho a mais, né? Pelo tempo que a gente está lá. E assim como os outros bailarinos também, né? Mas aí, voltando lá nessa coisa da técnica da maquiagem, tudo veio caminhando, né? Então a gente consegue entender que ninguém inventou essa técnica hoje. Ninguém inventou essa técnica hoje. E está muito difícil você falar da maquiagem porque cada um quer ser mais do que o outro. E é chato porque você não precisa ser mais do que o outro. Você precisa entender o que você quer fazer. Sim. Se eu for maquiar qualquer uma das duas, né? Eu, antes de qualquer coisa, preciso conhecer o rosto de vocês. Um rosto mais alongado, um rosto mais estreito. Um rosto mais marcado, um rosto menos marcado. Onde eu posso usar mais luz e onde eu posso usar mais sombra. Né? Quer fazer isso rapidinho? Acho que seria legal. Como Olha você que faria coisa aqui interessante. com uma por uma da gente? Por exemplo, um rosto oval. Né? Então eu tenho uma marcação para deixar o rosto mais anguloso, tanto na mandíbula quanto entre o maxilar e a mandíbula. Né? Pálpebra acentuada, esfumaçar com uma sombra mais terrosa para dar mais profundidade. Né? Então, tudo isso, tudo aqui na minha cabeça, tudo isso a gente vai... É a minha visão, é a visão do maquiador. Ele, antes de tudo, ele tem que saber ver. Quando eu falo isso dentro de sala, professor, mas o que é saber ver? Vocês vão entender, até o final do curso vocês vão entender. Que é justamente isso. Aí quando eu olho para você, eu tenho um olho mais expressivo, um olho mais fundo, mais profundo, que eu, ao invés de usar cores muito terrosas, muito escuras, eu clareio mais para iluminar. Por exemplo, você tem um olho, um castanho esverdeado. Exatamente. Né? Com um preto que você já está com rímel, a luz dos seus olhos já realçam. O dela, que se eu puser o marrom, dando profundidade, esse castanho mais escuro vai ficar um castanho mais claro.
Você acha que eu errei Só no vou contorno? usar. Eu sou uma Não, pessoa vamos adepta ao contorno. Pode falar, porque a gente está aqui para aprender. Vamos lá, com a correção. Né? Eu acho que você não errou na correção. Né? Só vamos lembrar uma coisa. Quanto mais escuro você usar, mais profundidade você vai dar ao seu rosto. E, na realidade, você não precisa marcar tanto, porque você já tem um rosto marcado. Né? O seu nariz é perfeito, para que afinar? Sua boca é perfeita, para que aumentar tanto? E assim vai. Sim. Né? Então, para que inventar um personagem se eu posso deixar você bonita sendo você? A maquiagem ela é personalizada. Falou tudo. Exatamente. Não é uma que serve para todo mundo. Então todo contorno, vou ensinar você a fazer contorno. Todo mundo vai fazer contorno igual. Todo mundo vai iluminar igual. Não é assim. E é o que está acontecendo no YouTube, ou quando chega um aluno, né, que ele acha que a maquiagem é aquilo. E quando eu começo a brincar, a contar essa história de que a maquiagem, né, é uma técnica de pintura. Eu fiquei apaixonada também. Fantástico. Fiquei muito impressionada. E, por exemplo, medidas do rosto. O rosto tem uma medida, que aí você já entra na escultura, ou no próprio desenho, né? Então, a altura de um rosto são 3 narizes. Qualquer rosto funciona dessa forma. Igual a gente em moda, que são 8 cabeças o croquis, Exatamente. mais ou menos. Escultura. Isso é escultura. Isso é técnica de lá de trás da escultura, né? Então, no meio essa distância entre um olho e o outro é de um olho. Gente. Aqui do lado, outro olho. Outro olho. O final da boca sobe no meio dos olhos. Então, se o maquiador ele tem essa noção, na hora de corrigir, é muito mais fácil. E é isso que eu vou brincando com os alunos. Né? Eles falam, professor, como é que pode? Eu nunca imaginei isso. Nem eu nunca falei, imaginei. mas é Igual a gente justamente isso, gente. Vocês vêm para cá para aprender técnica. Isso é técnica. Que é isso, não é uma aula, não é um tutorial no YouTube, não é um tutorial na internet, não é aquele videozinho de 5 minutos, pronto, já sei fazer uma maquiagem, já sei fazer um... Exatamente. Vai muito É além. o que acontece comigo. Eu não faço, porque todas as vezes que eu fui fazer, eu fui pro tutorial. Eu saio igual eu, que não tenho muita prática, mas você é muito feio. Eu falei, não vou fazer. Não vou fazer contorno porque eu não sabia fazer e não ficava bom. Talvez seja por isso, porque eu não precisava contornar ou iluminar onde não precisava. Sim. E aí eu olhava e não gostava daquilo que eu via. Então, eu realmente não tinha essa noção. Eu via tutorial e achava que era aquilo ali. Eu falo, gente, então eu sou a normal da maquiagem, porque eu não fico bem. A menina terminava o vídeo bem, mas de repente ela aprendeu assim, porque pra ela é legal, mas pra ela replicar... Exatamente. Não é interessante porque outros tipos de rosto não vai funcionar. Que era o caso do meu. Você quer ver uma coisa que é muito interessante? O uso do iluminador. O uso do iluminador, né? Como usar o iluminador? Para que serve o iluminador? Tá, para iluminar. Só que nós já temos luzes e sombras naturais no rosto. Naturais. E superfícies que captam essa luz. Exatamente, porque a gente tem volumes. Nós não somos um desenho chapado, né? Sim. Então nós temos 3D, volumes normais 3D. Que nós já temos nossas luzes, por exemplo, nariz, queixo, testa, né, maxilar, zigomático, tudo isso, pontos de luz, né? E para que você vai usar um iluminador em cima de uma luz? Em cima de um lugar que você já pode ter uma luz natural? Você até pode, dentro de uma parcimônia, dentro de um equilíbrio, eu acho suave, que isso tudo pode acontecer muito naturalmente. Né? Por exemplo, o palco, eu vejo, né? Eu também sou muito, eu respeito muito cada um. Às vezes eu estou lá no meu cantinho, lá no teatro, aí o bailarino desce, tem mais luz do que maquiagem. Aparece tudo menos ela. Aí vai para o palco, a luz bate, aquilo brilha. Aí uma vez eu perguntei, me diz uma coisa, o que você está vendo demais aí? O canto dos meus olhos, que ela tinha posto o canto dos olhos com 2 gotas de cintilante. Falei, é isso que está... E ela pronta já, para entrar no palco, com sapatilha, tchutchu, coroa, tudo que você olhando ia chamar mais atenção do que o olho. Sim. Ela falou, não, meu olho está chamando mais atenção. Eu falei, você vai ficar vesga no palco.
Ah, mas eu gosto. Ah, então tudo bem, é um direito seu. Fica no pau. Fica, porque você tem dois pontos, você tem dois pontos no canto do olho que quando a gente olha, você olha só para aqueles cantos, você esquece. E aquilo é o que vai iluminar mais e vai juntar o olhar. Gente, se eu fazer... Eu tô toda errada, eu vou fazer o resto do... Entenda, eu penso que assim, não é um erro. Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado. Eu acho que a gente está assim, buscando artifícios para deixar o rosto cada vez mais bonito quando você já é bonita. A sua beleza... Eu acho que a beleza natural ela é muito mais valorizada. A questão está mais na sua aceitação, no seu alto valor, do que você aprontar para alguém ver. Sim, né? Um rímel, um batom, sempre. Um realce, né? Um delineadorzinho, né? Eu tô só de rímel. Eu acho que isso é hiper importante, é muito legal isso. Mas outra coisa também importante na maquiagem, em qualquer outro setor, é a profundidade no estudo. Sim. Você precisa entender nós precisamos entender que por trás de uma técnica ou de uma atividade tem todo um estudo, tem uma história, e você precisa conhecer. Então, isso que você está trazendo pra gente, da arte em si, eu ouvi de você. Sim. Eu nunca tinha imaginado, por ignorância. Não sabia que estava tão atrelado à arte, como eu sei que a moda está atrelada à arte. Sim. Mas a maquiagem em si, das pinturas em si, também não sabia. Nunca tinha ouvido isso antes. Eu achava que a maquiagem foi inventada para os editoriais, para as fotos, e elas vêm se aperfeiçoando exatamente para a gente poder... Para a gente não, para as pessoas passarem uma outra beleza, uma beleza mais acentuada do que de fato é, ou esconder imperfeições, enfim. Mas eu nunca tinha feito essa associação. E isso é uma coisa que a gente traz para o nosso universo de moda. As pessoas não sabem a história de uma roupa, o porquê daquela roupa, ou o que tem por trás de tudo que é feito. Então, estudar sempre, se aprofundar em cada atividade é muito importante, porque senão você não entende, você vai copiar o que alguém está fazendo e você nunca vai entender de fato aquilo que você está fazendo. É verdade. Então, ver a maquiagem assim é muito legal, porque eu realmente, eu sempre me achei fora da curva. Eu não sei maquiar, gente. Ela fica ali, ó, ama. Um tempão, eu só coloco aquilo ali. E eu acho lindo, mas não sei fazer. Uma coisa que eu acho que eu fiz errado é assim, o Ulisses percebeu todos os meus truques. Isso não deveria ser natural, né? Eu deveria estar só realçando. Não, mas entenda, agora ele percebeu isso, ele percebeu isso. O meu olhar é técnico. Muita experiência. Não tem como eu fugir disso. Você abriu um campo que eu nunca faço. Porque eu nunca invado a privacidade do outro nesse sentido. Mas a gente queria aprender. Eu não faço maquiagem de família. De ninguém da minha família. Ah, tá. Já fala mais sobre isso. Não faço. Eu não faço maquiagem. Uma sobrinha foi fazer 15 anos, aí ela, quando veio, eu falei, não me peça. Eu não vou fazer. Eu não vou, porque a minha cabeça é uma, entende? E assim, o que eles gostam é o que está lá no tutorial do YouTube. Sim. E te juro, às vezes eu nem sei fazer porque eu não estou habituado. Então eu estou arriscada a fazer realmente uma coisa bem ruim, sabe? Porque eu sou muito do simples, eu sou muito do... Não, você não vai fazer ruim. Você não vai fazer o que a pessoa quer. Exatamente, muito brilho, é difícil de acreditar que você, com tanto estudo, que o seu não vai ser melhor do que o do tutorial. Se eu tivesse que apostar agora, eu diria que o seu modo... Depende, por exemplo, hoje em dia as pessoas pegam um filtro de internet que muda totalmente a pessoa. Não, vou dar só um exemplo. A pessoa não se vê mais. Ela quer uma outra coisa que não existe. Então, ela vai querer que ele faça uma boca que não é dela, um olho que não é dela. Então, ele não vai conseguir atingir o objetivo daquela pessoa. Acho que foi isso que você quis dizer. É muito chato. Eu sei que é isso porque também a gente passa pela mesma coisa. Trabalhar com serviços é complicado porque você tentar adivinhar o pensamento da pessoa já é difícil. É verdade. E depois fazer o que ela quer que você faça, quando não é realmente o seu trabalho, já é outro ponto difícil. É verdade. Então, as pessoas querem uma boca que não são delas. Eu vejo o pessoal usando filtro, cada menina linda, que não precisa. Aí, às vezes, eu testo o filtro que a pessoa colocou. Deixa eu testar esse negócio aqui. Quando eu olho, eu viro uma outra pessoa, quase um alienígena. Eu falei, Jesus amado.
É outra boca, é outro olho, é outro nariz, é outra cor de olho. Sim. Então as pessoas não se aceitam mais, elas querem sempre buscar uma outra imagem. Que essa imagem que você não vai conseguir atingir. Sim. Tem outro problema também, que é você tá sem filtro, mas o resto tá todo mundo com filtro. Então, você se acostuma com aquela beleza e parece que todo mundo é mais bonito que você, porque tá todo mundo de filtro. Então você perde. Eu peço muito, às vezes, a aluno, no início do curso, para que não poste, que eles não se exponham. Né? E que eles comecem a observar tudo que eles vá fotografando e vá analisando o passo a passo até o final do curso, para que realmente eles possam entender se eles evoluíram ou não. Né? Eles fotografam... Cada aula. Toda aula entendi. eles vão fotografando. Para acompanhar acompanhando a evolução. Sim. E eles entenderem também se eles estão evoluindo ou não. Porque, na realidade, por exemplo, eu estou dando aula, né? Eu não tenho mais o que perder. Se eles acham que eu não sou bom o suficiente e o que eles fazem é melhor, eu não posso interferir. É difícil. Sim. É muito difícil. É muito difícil. A gente te entende nessa questão. Porque roupa e moda também é uma questão muito parecida. De você atingir o objetivo do outro quando você sabe a técnica, quando você sabe que às vezes não vai funcionar. Sim. E você não quer fazer por obrigação, sabendo que não vai dar certo. Assim, o teatro, ele dá pra gente, pelo menos para mim, ele deu uma visão muito mais ampla de tudo. Eu fiz um trabalho uma vez que era uma ópera chamada Dom Carlo. Dom Carlo, a ópera. Uma ópera grande, assim, muita gente, tinha uma figuração, um grupo de figuração imenso. Eu tinha uma equipe para solista, uma equipe para figuração, então era muita gente trabalhando. E o diretor virou para mim e falou assim, eu quero o prólogo, todos maquiados como uma pintura de El Greco. Aí eu virei para ele e falei assim, com as sombras verdes veste ou acinzentadas. Com você eu não vou ter problema, faça o que você quiser. Eu achei aquilo ali muito interessante, porque eu falei de igual para igual. Você mostrou conhecimento. Porque na época, inclusive, eu até nem tinha essa coisa da internet, você ir lá procurar quem era El Greco, entendeu? Porém, aquilo já estava em mim. Conhecimento. Exatamente. E eu sempre falo, você não precisa ser uma enciclopédia, mas que você tenha um mínimo de conhecimento para falar de igual para igual com a direção ou com o figurinista, porque a gente não faz nada em teatro, em musical, sem essa dobradinha. Direção, figurinista, ator. Porque às vezes você fecha tudo com o figurinista e o diretor, porém você tem um ator. Você tem um cantor, você tem um bailarino. Ulisses, eu não estou me sentindo bem com isso, então vamos conversar e vamos ver como é que isso pode ser feito. E é uma questão de respeito mesmo. Ele te respeitou porque ele viu que você conhecia, só pelos tons que você disse. Sim. Então ele já sentiu que ele não precisava falar muito porque ele já tinha. Exatamente. Ele já podia confiar. Já tinha profundidade. Exatamente. Sabe? Então, agora mesmo nós vamos ter uma Traviata. Ontem, em reunião, o diretor virou e falou assim, olha, maquiagem como Toulouse-Lautrec e Degas. Tá, tudo bem. Aí eu parei com o figurinista, depois falei, vamos lá, como é o seu figurino? Combina com Toulouse-Lautrec. As sombras azuladas, as marcações, muito pastel, ele desenhava muito em pastel, pintava, olha, mas era muito pastel também. E Degas não, diferente, né? Com sombras mais secas. São artistas. Artistas plásticos. Isso que eu queria fazer. De artistas novo o link o link da maquiagem pintura. com a pintura. Com a pintura. Aí ele falou, não, vamos pensar e a gente vai ter que encaixar isso, a pele mais clara, né? Sim, como ele quer, porque a Violeta, ela já começa tísica, ela já começa a tuberculose.
Então a pele, aquela pele 1900, que a beleza já era uma beleza doentia, por incrível que pareça. Nossa. Eu fiz uma palestra uma vez nessa circuito do café que tem. Eu fiz uma palestra em uma fazenda, né? E a gente conversando sobre isso, que a mulher ela não pegava sol. Então era aquela coisa de você beliscar as maçãs do rosto, né? A bochecha para ficar, e morder o lábio para ficar, ou você ficava na penumbra sempre, na sombra, Era não pegava feio, sol. porque se você fosse muito bronzeado, você fazia parte da classe operária. Exatamente. feio, Tinha os pela escravos, tinha os Exatamente. escravos, Exato. né? Infelizmente já tinha essa separação. E tinha uma outra coisa, quem usava muito rouge era a prostituta. Ah, o Rouge é um batom assunto vermelho. que falaremos. O batom... Sobre rouge e corretivo, porque eu acho necessário ser um assunto pertinente. Sim. Então, Mas é o famoso batom tinha vermelho todo, que veio e o batom vermelho, então Exatamente. tinha Frutas. todo como é que se diz, uma maneira de você não se expor, né? O marido, ele queria, né, aquela mulher pálida. Sim, e uma coisa que era angelical. interessante que eles falavam... indefesa, assim, independente dele. Indefesa. Indefesa. E ela tinha uma coisa engraçada, aquela... Sabe, aquele, Era tudo aquela pequenininho. tosse, Acho que isso continua Tudo, um pouco. sabe, do tísico, Acho que hoje em sabe? dia, talvez. Aquela Ainda tem. tosse da fraqueza, sabe? É, Doentia, né? Então, é muito triste. Eu Sim. acho muito triste isso, né? Porque isso fica enraizado, eu um acho que vitimismo ruim, hoje é. está muito melhor, né? Ainda sim. bem. Então, então tinha toda uma história em cima disso. Você vai lá no Vento Levou e você vai ver a Scarlett vindo, né? Quando o Rhett Butler, né, quer espizinhar a Scarlett, quando ele sente que ela gosta do outro, o que ele faz? Bota ela de vermelho e pede para ela acentuar o rouge e o batom. E empurra ela dentro da festa da Melanie. Porque E qual a ali ela intenção? era a própria prostituta. Entendi. Isso que eu ia A falar, para ela intenção- ser mal vista. Para ela ser mal vista, porque ela já era mal vista. Sim. Já estava sendo mal vista, né, devido à paixão dela pelo Ashley, né? Sim. Então tinha todo e já no primeiro, lá no início, na hora que ela vai pro churrasco, né, que ela belisca as bochechas e aí tinha aquela coisa, a mulher não pode comer muito. Para não ficar Isso tem até com hoje, na verdade. né? No Então caso, tinha coisas todo que continuam. tinha todo É. um processo que é interessante no momento de uma criação de personagem, como eu sou visagista, né? Você precisa ter isso em mente, você precisa conversar de igual para igual com o figurinista, com a direção, porque você não fica aquele maquiador ali do canto, sabe? Chama ele só para executar. Burocrático. É um chama ele só visagista pra- artístico. Exatamente, eu acho que é muito gostoso quando Sim. você sabe e entende o que você está fazendo, sabe? E quando você tem a sua marca, né, também. Porque pelo que Exatamente. você falou, você tem um jeito de trabalhar muito próprio. Sim, Que sim. justamente quando o diretor fala com você, ele já sabe agora as suas referências, já Sim. sabe que você traz esse lance mais profundo da pintura, com Sim, mais sim, camadas. sim, sim. Sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Sim. É, porque tem Eu uma Porque é estou muito usando importante. isso porque eu estudei, então eu sei o que eu vou usar para caracterizar o que você quer. Exatamente. Exato. E tem uma Exatamente. coisa que as pessoas não imaginam. Igual roupa. Eu não faço moda praia, ou eu não faço surf, Sim. roupa de surf. Existe isso em maquiagem também. Sim. Cada um tem cada A maquiador sua escolhe identidade. mais Eu ou não menos faço exato. noiva. Não faz noiva. Já fiz. E nem família. Já fiz. E não E nem faço família. maquiagem Na de família. família, não faço. Tá Sabe? certo. Porque assim, santo de casa não faz milagre. Então eu indico. Eu prefiro que o fulano faça. Sim. Eles estão pagando. Porque vai atender o que a pessoa quer. Exatamente. Não, e está pagando. Eu vou fazer de graça, então com certeza não vai dar boa coisa. Sim. Porque vão exigir muito mais, Sim. né? Sei lá, olha, o meu trabalho, eu digo que eu estou ali brincando, eu estou ali me realizando. A hora que fala, o Ulisses foi embora, vai embora um profissional realizado, um ser humano realizado. Sim. Sabe? Eu sou muito realizado.
Eu fiz tudo o que eu queria fazer. Isso. Essa é a sensação que as pessoas deveriam ter, perseguir o que gosta, o que quer, porque eu acho que isso faz toda a diferença na hora de você realmente ir embora, porque você... Sua passagem não foi em vão. A gente percebeu em um minuto de conversa, a gente já sente isso. Sim. Não, eu sou muito feliz. Sabe, eu tive, assim, momentos muito importantes, desde criança, né, aquela coisa. Eu lembro quando eu vi a primeira vez uma peça infantil, eu estava no jardim de infância, e eu olhei aquela onça e aquele coelho, aquilo não sai da minha cabeça. Até hoje, eu falei, eu quero ser isso. Eu não sabia se eu queria ser o ator ou se eu queria fazer aquilo. Eu só sei também que eu não podia falar aquilo em casa. Engraçado isso, mas eu já tinha esse tipo de coisa. Porque eu fui criado para ser médico, ser advogado, militar, que minha família... concurso público. Minha família era mais militar. A minha também concurso público, mas não era tão forte antigamente. Minha mãe trabalhava no Ministério do Exército, papai é militar, meu avô trabalhava no Ministério do Exército. A família então, mesmo, era né? todo Mãe... Mas meu avô tinha uma coisa maravilhosa, cinéfilo. Todo domingo nós íamos para o cinema. Então, por exemplo, meu monstro preferido, Frankenstein. Eu li esses dias Frankenstein, há pouco tempo. Eu vou te falar uma coisa. Meu avô imitava aquilo pra gente, né? E contava como era. E aquilo foi crescendo, sabe? Quem era essa figura? E ele dizia que ele usava parafusos. E aquilo são transistores, na realidade, né? Não são parafusos. E virou o meu monstro. Então, assim, um monstro de 1931... que eu vim acompanhando, e você consegue encontrar em toda aquela transformação muito difícil, que o Boris Karloff ia para casa dormir com aquilo, porque aquilo tudo era esculpido na cabeça dele, com algodão, látex, e então ele dormia de Frankenstein para voltar no outro dia para o estúdio. E eu até entrei em contato com um grupo que é fã do Frankenstein, em Londres, e para entender como foi feita aquela maquiagem, como surgiu, né, aquela maquiagem com o que o Jack Pearson fez. E um maquiador baixinho, assim, a cara amarrada, e ele fez todos os monstros da Universal, né? Frankenstein, Drácula, Lobisomem, Homem Invisível, a Múmia. Então, ele que cria. E o Frankenstein tinha toda eles não souberam falar nitidamente, né? Mas a cabeça chata é porque ele teve que abrir a cabeça para colocar um novo cérebro e tal, pororó. Porque, assim, o Frankenstein, como você falou, eu acho ele doce demais. Eu acho uma criança, né? E um momento, eu acho engraçado e ao mesmo tempo, eu acho engraçado a cena, porque ele fica feliz que a menininha dá uma margarida para ele, ele pega e depois ele joga a margaridinha assim no rio. Ele pega a menina e joga para pegar a margarida, e a menina acaba morrendo afogada. Aí começa a história de todo mundo querer acabar com ele, né? Na verdade, ruim. Na realidade, foi uma troca quase de... Ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Foi uma coisa muito inocente. E o próprio Corcunda de Notre Dame também, que é maravilhoso. Eu acho que Victor Hugo foi muito feliz quando ele escreve. E Lon Chaney, quando cria a maquiagem do Corcunda, era tudo montado com algodão, tinta óleo de pintura mesmo, e ele fazia, era o Homem das Mil Faces. Ele fez a maquiagem do Corcunda e depois do Fantasma da Ópera, de 25. Corcunda de 23 e o Fantasma da Ópera de 25. Sim. Então, isso tudo é assim, dentro da história da maquiagem, nós temos assim figuras muito importantes, que para mim é um grande incentivo. Sim. Sabe? Eu me vejo, sim, uma figura daquela, porque lá naquele período que nada era comum,
eles conseguiram fazer coisas muito boas. Muito legais. Né? Que vivem até hoje, estão vivas até hoje. Marcaram, né? E não é para todo mundo, infelizmente. Eu já tive, por exemplo, alunos que não conheciam Charlie Chaplin, que não conheciam Carmen Miranda, né? E aí você vai levando isso para eles, sabe? E é muito gostoso quando no final do curso eles terminam o curso e olha para você e fala assim, professor, eu aprendi mais do que a maquiagem. Exato. Acontece a mesma coisa aqui na faculdade. Está acontecendo comigo legal. agora, nesse momento. Eu estou aprendendo mais do que maquiagem. Isso é muito legal. E se para você ser um bom caracterizador, você tem que entender a maquiagem social. Usar produto, conhecer rosto. Maquiagem social é isso? Maquiagem social é a maquiagem de beleza. Sim. Uma maquiagem de noiva, uma maquiagem social, noiva. Hoje tudo tem nome, né? Maquiagem social, pele negra. Maquiagem social, passarela. Entendi. Entende que no final, o que é a maquiagem de passarela? Nada. Se você for parar para analisar, vai depender do figurinista. Sim. Né? Sim. Aí ele pega aquele monte de corpinho tudo igual, rostinho tudo igual, faz assim, faz só uma pele e põe um batom, um brilho. Sim, O importante é a roupa, não é a maquiagem. Sim. Né? Aí você cria como antes, não. Antes a maquiagem... Não, a maquiagem ela é muito da época, né? Então uma maquiagem dos anos 80, ela servia para tudo. Para você casar, para você ir para uma festa, para você ir para a feira, para você... Era a maquiagem dos anos 80. Delineador, maquiagem dos anos 50. 50. E o batom vermelho? Eu estudei, mas eu não lembro. E o batom vermelho, ele teve o auge dele nos anos 40, né? Que era aquela coisa da sombra... A maquiagem era sobrancelha e boca vermelha. Boca vermelha. Não tinha blush. Para todas as mulheres. Todas as mulheres. Claro, já não tinha mais o preconceito. Claro que dependia muito do esposo. Dele permitir. Dele Essa é a palavra. permitir que ela usasse o batom vermelho. Do contrário, ela ia sair com o rosto que Deus fez. Entende? As mulheres mais ousadas, né? Porque isso tudo é lançado pelo cinema. Sim. Né? Então a gente vem... É muito interessante que você sai... Sempre pós-guerra tem sempre mudanças, né? Então, quando você sai, 1900, Belle Époque, toda aquela roupa, né? Aí você vê que as combinações que eram lindas viram as roupas para elas saírem. Sim. As roupas encurtam, meia mais grossa, que a perna ainda não podia estar de fora aparecer totalmente, salto carretel e cabelo curto, que é né? A garçom, que era aquela coisa, aí a liberdade feminina. Louise Brooks, Norma Shear, né? Tem toda a Tilda Bara já em 1917, que já era para lá de ousada. Porque os anos 20 eram considerados anos loucos. Os anos loucos. As mulheres acabam usando mais. E o cabelo, eu li há pouco tempo que foi um livro que inspirou esse cabelo. Que o A la Garçon, curtinho. Sim, foi um romance que um escritor escreveu de uma moça que teve uma desilusão amorosa, né? Foi, traída. E aí ela se rebelou e ela começou a se androgenizar. Ela começou a fazer coisas que as mulheres não podiam na época. Sim. Inclusive o cabelo. Se eu não me engano, o livro tem exatamente o nome do cabelo, alguma coisa parecida. Eu vou procurar para te mandar. E esse cabelo é muito característico dos anos 20. Parece que elas se libertaram depois da guerra. Houve nessa coisa do... Até porque elas assumiram muito a função dos homens que foram para a guerra. Que foram para a guerra. Então elas tiveram que assumir esse papel. Exatamente. E a maquiagem dos anos 20, eu não me recordo agora, porque toda vez que a gente estuda mais a indumentária. Isso depende muito também do filme. Por exemplo, se você vê Louise Brooks, que é uma atriz da década de 20, ela pode ter o olho mais marcado ou não, né? Sobrancelha muito fina, né? Aquela coisa preta, né? Fininha. E muito melancólica, é aquela sobrancelha para baixo,
né? Ou muito arqueada, como da Marlene Dietrich. Max Factor, que foi o grande maquiador da época, né? Ele cria personagens. Então, quando ele raspa as sobrancelhas da Marlene Dietrich e faz a linha, aquela linha romântica, né? Que era uma linhazinha, sim, e a boca muito vermelha, muito cílio. E o que ele cria? O cut crease. Vocês já ouviram falar em cut crease? Teve uma época agora de maquiagem que todo mundo só queria fazer cut crease. Cut crease nada mais é que corte no côncavo. Que todo mundo achava... Na sobrancelha? Não, no côncavo do olho. No côncavo do olho. Sim. Corte no côncavo. E todo mundo achava que isso foi inventado agora. Eu fiz essa maquiagem para um casamento, quando você faz o delineador aqui em cima. Não só o delineador já é 60. O cut crease dos anos 30 para Marlene Dietrich foi feito com sombra marrom. Com sombra marrom. Para dar profundidade. Sim. Com o delineador, anos 60. Sim. Que é aquela coisa marcada dos anos 60 que já puxava o gatinho. E todo mundo achava que foi inventado agora e não como foi. Como um monte de coisa, como roupa. As pessoas acham que foram criadas, mas não são releituras. Exatamente. Como maquiagem também. Ela também é feita uma releitura. Veio, né, isso ela foi vindo, ela foi mudando, né, todo um processo aí de acordo com uma época e a necessidade. Nesse período, sempre período pós-guerra, sempre havia uma mudança. Aí a gente vai para 50, entre 40 e 50 muda também. 30, aí vem a Segunda Guerra. Mantém os 20, aquele cabelinho de ondinha e tal, e maquiagem também, sobrancelha muito fina, boca mais escura, que às vezes era usado até, gente, um batom marrom. Não era nem vermelho, porque o vermelho, quando imprime em preto e branco, ele imprime cinza. O marrom imprime mais escuro. Para as fotos que eram preto e branco, para as fotos que eram preto e branco, colocavam um marrom. Então dava profundidade, né? E ficava destacava bem a boca, marcado. ela saía do cinza. Exatamente. Porque o vermelho ele imprime cinza, né? Então, são coisas assim muito interessantes. Aí você vê que a maquiagem não é comum. Não. Sabe, a maquiagem, assim, o maquiador, né, eu penso que eu, profissional, eu tenho obrigação de estudar. Eu tenho obrigação de estar aqui com vocês conversando e vocês saírem entendendo, assim, ou querendo ser uma maquiadora. Porque a maquiagem não é aleatória, ela tem um propósito, ela tem uma história, uma intenção séria e que tem um estudo por trás disso. Não é simplesmente vou me maquiar, vou fazer alguma coisa aqui, não. Ela em muitas épocas comunicavam. Situações, elas eram comunicadoras, assim como as roupas também eram. Todo podcast a gente fala isso, como a gente acabou de falar, a gente vai descobrindo a profundidade, porque é isso, eu acabei de falar, todo podcast a gente fala a mesma coisa, assim como a galera às vezes coloca a nossa função, nossas roupas como uma coisa superficial, a gente não tem muito estudo por trás, assim como a maquiagem. A gente está aqui, eu estou impressionada. Claro que eu já sabia que não era uma coisa superficial, mas saber que vem lá das pinturas, que você trabalha a luz e sombra do Caravaggio. Antigo, né? Ela tem lá no Egito todo um propósito de um col no olho, que era por causa do sol e das moscas do Cairo, né? Então tudo tinha um propósito, né? Tudo tinha um propósito. Então, aí você vem caminhando, aí nos anos 40, uma coisa que é interessante, vocês de modo devem saber, as mulheres passavam borra de café na perna. Porque para fazer a meia. Porque não tinha as meias, né? Porque os insumos eram priorizados para os soldados. Exatamente. Então, tem coisas assim muito interessantes, né? Então, a boca vermelha, a sobrancelha mais marcada, né? Quem tinha mais conhecimento, um cílio postiço ou não. Aí as coisas vão surgindo. Né? O rouge caiu um pouco. O rouge nessa época até tinha. Depois ele volta
com um pouco mais de força, que era ruge. Era aquela coisa aqui no uma meio do bolinha. rosto. Eu falei que antes de assim, terminar a gente vai falar sobre isso. Era no Porque meio do muita gente rosto, ainda usa né? isso aí. Eu faço na rua, vejo bolotas rosas. e fico- Porque assim, me dá um aí nervoso. volta hoje aquela coisa do saudável, né? Uma beleza sim. saudável. A beleza saudável, você centraliza o blush. Só que não é uma bolinha. Você não volta para o século XVII. Tem um monte de século XVII andando. Você não por volta aí. para lá, aquele rosto pálido com as Só com a bolinhas bolinha. vermelhas e uma pinta, né? Nada disso, porque Aí eu tudo queria tinha isso um da época da propósito. pinta. Eu amo a pinta. Faz uma, amiga. Eu sou em defesa da Faz a pinta. pinta. Acho a Não, coisa você mais sabe linda que do a mundo. pinta ela tinha o porquê dela existir. Pede a do Né? Ela tinha o porquê dela existir. E Qual de era? acordo com a sua necessidade, ela andava. Isso eu sabia, que cada lugar a pinta tinha É. comunicações diferentes. Na de acordo onde realidade, ela tava. estava ou no rosto ou no seio. O seio era aquele mais quente. Né? E no Você rosto? estava preparado. E no o rosto? rosto era embelezamento. Sim. O rosto era embelezamento. Porque eu não sabia que Mas tinha no código a pinta. No seio era quase, você estava quase se oferecendo mesmo. Porque o leque tinha código. O leque tinha código. O leque tem, tinha muito código. Tinha código. Agora, As a pintas pintas- também, a maquiagem também. É um né? código. Entende? Então, essa coisa da boca vermelha. Né? No próprio Vento Levou, tem uma prostituta que ela é maravilhosa, o personagem, que ela trabalha, ela doa o dinheiro dela para os guerrilheiros, né? Para ajudar. E a Melanie, sempre muito boazinha, né? É que encontra com ela para poder... Porque não podia ter contato, a mulher de família, com a Sim. prostituta. E você vê a grande diferença entre a Melanie e ela. A boca, a maquiagem, a vestimenta, muito rosa, muito ela loura. Diferencia, Né? né? Muito. Existe existia uma... E até pouco tempo, gente, isso existia. Sim. Claro, Isso porque existia. era como se você se contaminasse com a depravação. Se você vai ser depravada também, Meu só pai de não- falar com eu uma tinha 14 prostituta. anos, eu não podia usar Exato. batom vermelho. Sim, É. Meu pai não deixava. sim. Que era uma marca. É. Era uma marca. Era como se É você como se você tivesse, mostrando que era exato. mais adulta, que você já Exato. estava... Meu pai tinha umas viagens que E a ó, gente fez um trabalho que foi muito bonito em Manaus, um festival de ópera, e eles fizeram... Manaus tem o teatro mais antigo do Brasil, né? Ou Eu acho que confundi? é. Eu acho que é o Teatro de Manaus, sim, que é o É. mais antigo, Teatro Municipal de lá. Aí eles fizeram um teatro no Baixo Meretrício. E a ópera dos Três Vinténs foi encenada lá, que se passa até dentro de um bordel realmente. E quem começou, quem eram as figurantes eram as prostitutas do ambiente. E eu tive que dar aula para elas, porque eram nos 20, e eu acabei virando amigo delas, que né? interessante. E de tanto das prostitutas como dos Isso travestis. em que ano? Isso foi, peraí, 94, 96, 97, Que legal. ou até mais um pouco, até mais um pouquinho, 2000 e pouco, eu não lembro agora. Aí, e era interessante que quando as vans chegavam comigo, eu chegava mais cedo, eu e a produtora, para ir ajeitando as coisas dentro do teatro, a maquiagem, a prostituta, a cafetina, né, estava lá, e era um amor. O seu Ulisses, como é que... Eu era muito mais garoto, né? E ela me chama de seu Ulisses. Eu me chama de Ulisses, não tem problema. E assim, prostituta, sabe aquela coisa? E era gostoso o carinho, o respeito que a gente tinha um pelo outro. E acabou tendo um respeito muito grande. Claro, com todo o cuidado que se tem que ter, porque era um ambiente Sim. né? E por trás de todo esse jogo tinha alguém que comandava aquilo ali, né? Sim. Então, não é qualquer um que podia chegar. Não, Eu não era é. o maquiador, é não diferente. era qualquer coisa que Sim, podia ser sim. feito. Não era qualquer Exatamente. cabelo, não era Sim, qualquer sim. maquiagem, qualquer roupa. Exatamente, mas olha, foi um trabalho tão gostoso. E assim, eu digo que cada trabalho é um trabalho. Eu agora, para essa ópera que a gente vai fazer, Traviata, ontem eu estava pensando, eu falei, meu Deus,
Eu fiz Traviata já tem um tempinho e eu vou ter que dar aula para algumas alunas que eu vou chamar para ajudar, porque elas, por mais que a gente fale, na hora de praticar é outra história, né? Sim. Então eu não quero expô-las. Eu quero que elas se sintam à vontade. Estejam já desenroladas ali. Exatamente. Não tem então essa eu ajuste. preciso parar com elas e passar isso. Qual foi o trabalho mais difícil que você já fez até agora? Trabalho mais difícil. Carnaval. Gente. Eu fiz, em 2005, eu fiz 280 máscaras de chimpanzés Meu Deus. para o Carnaval da Unidos da Tijuca, com Paulo Barros, que era o Planeta dos Macacos. Eu comecei a trabalhar em outubro e dezembro, graças a Deus, meu carnaval estava todo pronto. E nós 250? cozinhamos, eu um grande amigo, inclusive, que trabalha no teatro, o Adilson, a gente trabalhou juntos, cozinhando, porque era feito de foam látex, eu nunca tinha feito, foi tudo uma ousadia. Tudo uma ousadia. Eu acho, assim, hoje, te juro, eu acho que eu não faria. Eu acho que eu não faria. Mas aquele momento, para mim, foi um momento maravilhoso, porque é justamente assim que a gente aprende, Você né? vê que consegue, conseguir. Não, e conseguir preparar 280 máscaras. E foram assim, 280 máscaras de chimpanzés, foi um carro, foram 1.500 pessoas. Meu Eu tinha Deus. uma equipe para maquiar 1.500 pessoas. E Que foi montado na sensacional. quadra da Unidos da Tijuca um grande ateliê com tudo que você possa imaginar, com espelhos, com alimentação. Nossa. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi realmente muito bom. E grandioso Incrível. também, né? É isso que eu ia Sim, falar, um sim. trabalho. E dar certo pela grandiosidade, Exatamente. e no final tá tudo amarradinho e pronto. Exatamente, foi um trabalho assim muito bonito. E assim, ó, eu penso que cada trabalho é um trabalho delicado. Eu fiz um musical, Bibi, né, Uma Vida e Musical, que contava a história da Dona Bibi Ferreira, e eu tive que criar o Procópio, o pai. E o nariz do Procópio era um nariz muito peculiar, né? Ele era diferente, era o nariz, né? E eu fui à casa da Dona Bibi e fui muito bem recebido, isso eu não posso falar, e consegui a cópia da máscara mortuária dele. E levei, ganhei de presente a máscara. Para muita gente isso é mórbido, né? Você ter a máscara mortuária de alguém, né? Sim. Mas para mim é maravilhoso, ainda Claro. mais do Procópio Ferreira. E ali eu esculpi o nariz e pude criar no Cris Pena o Procópio e o nariz ficou perfeito. Você não via a emenda, você não via onde ele começava e onde ele acabava, era o nariz dele. Quais materiais diferentes, além do que são utilizados na maquiagem normal, vocês usam no teatro? Olha, a gente usa muito verniz para colar a barba. Isso Verniz? É um verniz próprio. Ah, tá. É um verniz próprio. Já me A gente lembro. chama de verniz, que é o Caramba. Mastix. Ou o Proseide, mas usar mais o Mastix. O Proseide, ele é mais... Eu usei até agora para colar as orelhinhas do fauno, do balé que teve, o Proseide foi melhor. Mas o Mastix para colar próteses de suíças, bigodes, cavanhaques, esses são os diferenciados. Sim. Né? Os outros são produtos normais, né? Porém com uma durabilidade maior. Né? Uma resistência. A resistência sua, ao né, suor. também, Isso. aquelas luzes, A né, resistência ao suor. É assim, eu não costumo dizer que a maquiagem assim, eu faço a maquiagem perfeita para o palco. Não. Eu faço a maquiagem para aquela pessoa, para que ela se sinta bem e dure no rosto dela. Sim. E que ela possa sair ou retocar sem precisar tirar. Entende? Então, tem produtos que te dão essa chance. Tem retoque? Tem. Às vezes tem retoque. Durante o espetáculo? Lago dos Cisnes, por exemplo, lá sai do primeiro ato,
Quando ela muda de cisne branco para cisne negro, muda tudo. Muda batom, muda olho, aí depois a gente muda de novo para cisne branco. Entende? Então tem todos. Gisele, a mesma coisa. Primeiro é garotinha, bonitinha. Aí quando ela fica louca, que tem a cena da loucura, que ela morre, para o segundo ato já é um espírito. É diferente. Aliás, hoje a gente não está podendo mais estar usando, né, mudando a cor das pessoas. Então, já se caiu um pouco essa ideia do passar. Não, mas o espírito ou o morto você pode colocar mais branco, né? Mas às vezes eles preferem não, para evitar qualquer problema. Eu não sabia, eu sabia, claro, a gente entende algumas problemáticas, Sim. Mas essa de botar branco... Eu também acho, que não é branco na realidade, né? Porque é uma transparência. Exato. Você usa uma base um pouco mais clara para dar uma transparência na pele da pessoa. Espírito não é branco, ele é transparente, Exato. seria transparente. Seria, né? Um morto não é branco, ele é pálido. E Porque o morto ele tem uma cor muito específica, é estranho pálido, você pálido, ele só não tem o mas viço da pele, né? Mas a Gisele não chega a ser esse morto que a gente tem. Eles são espíritos mesmo, que ela aparece bem depois, não é o corpo. E sim ela como espírito. Ah, sim. Na realidade, eu sempre faço uma pergunta para aluno, né? Por exemplo, se vocês fossem fazer um vampiro, como seria essa pele? Branca. Essa é a minha primeira resposta. Não é branca. Aí já É Off-white. pálida. Ela é pálida. Poderia até ser o off-white, sem problema, mas ela é pálida. Ela tem que ter uma transparência. Você tem que ver a pele por trás da maquiagem. Aí você cria vasos. Não pode ser aquela capa branca. Não. Essa capa branca foi em Bela Lugosi em 1931, preto e branco. Para diferenciar dos outros vivos. Então ele tinha que ser branco. Ele não poderia ser só pálido, senão ele ia ficar igual. Né? E como era tudo muito novo, tava, né, o primeiro, se bem que o primeiro vampiro foi o Nosferatu, né, que era o dente incisivo, era o dentinho de rato. E depois vem o Drácula com o morcego, né, com os caninos, né? E você pode compartilhar com a gente algumas dicas para quem tem interesse nessa área? Para trabalhar, para fazer o curso que... Para quem quer trabalhar nessa área. Exato. Olha, fugir dessa coisa que você acha que você pode fazer a mesma maquiagem para todo mundo. Isso é o primeiro passo. Estudar muito. Estudar tipos de rosto. Estudar muito. Estudar o rosto. Estudar a necessidade que aquele rosto tem para ser usada aquela maquiagem. Às vezes é melhor você usar um batom, uma máscara de cílio, do que você fazer esse, como é que eles falam agora? Gente, tem coisas que eu não sei não, tá? Reboco. Eu falei reboco quando eu cheguei. Eu juro pra vocês, eu não sei se eu sei fazer um reboco. Entendi. Você entendeu? Até porque na minha cabeça, um reboco ele não deve durar muito. E deve dar uma sensação, eu sei porque eu já usei, já tive a pele muito maquiada. Eu já usei também, não gosto. Dá uma sensação ruim na pele, abafa e você fica se sentindo realmente não muito bem. Não, e não expulsa mais fácil eu acho que fica sim. craquelado, não fica muito. Porque você imagina a quantidade, você começa a movimentar, né? Fica o aqui, rosto. aqui. Exatamente. Aí fica aquele monte de marca que você não queria, aparece. Pior. Muito. Aparece. Isso já aconteceu muito comigo, de aparecer aqui essas... É porque eu realmente percebi que eu faço tudo errado, né? Não, mas você fez maquiagem feita por alguém. Isso é modismo. Às vezes feito por alguém também. Eu acho que é modismo. Depois ficou tudo... Eu não a gente mesmo vê, já teve... Lembra aquela época de tudo branco, muito branco? Quando a gente usava muito corretivo, Pelo amor de Deus, muito corretivo, com a boca branca. Falei do blush e o corretivo. Tudo branco. Tem gente que continua, vai na foto ou no vídeo, tá com 2 bolas brancas assim, ó. Vamos lá, o que neutraliza uma olheira? Que cor neutraliza uma olheira? Uma olheira que é roxeada. Verde.
Eu li numa revista. Porque tem uns corretivos de cores diferentes. Tem corretivo vermelho. Existe vermelho. lá corretivo verde, existe corretivo laranja, existe o vermelho, que pode ser um batom, existe o cor de pele. Né? Existe lilás. Eu utilizo muito. Né? O lilás é para o marrom também. Ele na realidade, a cor é que neutraliza outra cor. Ela, na realidade, ela cria uma camada que não vai deixar a luz puxar aquela cor que está por baixo. Então, aquela cor de cima, ela vai neutralizar a cor de baixo. E qual que é para a olheira? Exato. Para a olheira vai depender. O marrom, né? Você pode usar os alaranjados, os tons laranjas. Né? Você esbate o laranja, né? Ou, de repente, eu não tenho corretivo laranja, esqueci, eu tenho uma sombra laranja que não tem brilho. E tem uma base. Eu raspo a sombra laranja, misturo com a base, crio um corretivo, esbato. Uau, e viu? Depois eu coloco a base. Porque assim, depois eu tenho que vir com a base da minha cor para uniformizar. Por isso que é só esbatida. Né? Barba, né? Às vezes você vai maquiar um homem, ele está com a barba por fazer. Se é para teatro, para distância, você pode pegar um vermelho, uma base vermelha e esbater em cima daquilo tudo. Depois você vem com a base normal e você acaba com aquele azulado. Esconde aquele azulado. Né? Então isso tudo vai depender muito da necessidade do momento, da distância, da luz. Luzes muito brancas, às vezes elas realçam, por exemplo, azul, né? Elas puxam os azuis. Luz branca realça mesmo um pouco as imperfeições, eu acho. Assim, eu sinto essa diferença da luz. E já a luz amarela, ela vai te dar, né? Ela vai realçar a cor que você está usando. Né? Por exemplo, a roupa, se eu estou maquiando vocês com azul, eu tenho que ter cuidado. Eu vou refletir azul no rosto de vocês. Então eu sempre me afasto para ver como está. Se eu estou com uma blusa amarela, aquele amarelo vai rebater, é um rebatedor. Às vezes você está tirando foto, né? Que tem o dourado, que tem o prateado e tem o transparente, né? Então, sol, você faz moda praia no inverno. Você precisa do rebatedor dourado para poder criar toda aquela atmosfera de sol. Dourada mesmo. Né? Então, você vê como a cor influencia, né, na maquiagem, né? E tudo depende também, né? Sim. Tudo depende. Sim. Então, para finalizar, infelizmente, porque eu não queria, a gente falou muito tanto. assunto. Vamos aqui. Pessoal, a conversa estava tão boa que teve várias perguntas que a gente não conseguiu fazer porque a gente foi aqui se envolvendo pelo mundo da maquiagem e aí... Pois é, mas eu vou fazer uma aqui. Eu queria que a gente agora... Então, peraí. A gente agora quer que você compartilhe um desejo seu, futuro, profissional ou pessoal. Bom, eu penso que continuar trabalhando, né? Eu acho que isso é muito importante. Foi a mesma coisa que a Divina falou. Isso é muito importante para a gente não parar, mesmo que eu não... Enquanto minhas mãos derem, né? For possível, eu posso maquiar. Mas eu posso também criar uma equipe e coordenar essa equipe, mesmo que eu não maquie. E treinar também, né? E treinar essas pessoas para que sejam... Porque, assim, é uma coisa que realmente nesses últimos tempos mexeu muito comigo, eu tive Covid, né? E afetou o meu lado neurológico e mexeu um pouco com as minhas mãos. Tem dia que eu estou mais trêmulo, tem dia que não, né? Então, isso tudo a gente vai aprendendo a conviver. Sim, eu continuo a delinear numa boa, né? Sim. Mas assim, eu sei que daqui um pouco eu não vou estar mais maquiando, mas eu posso sim dar uma assistência, eu posso ajudar em... Treinar e formar, você pode. Exatamente. Pode treinar então, assim, eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Não tenho mesmo.
mas eu quero continuar sendo o que eu sou, sendo o líder que eu sou. Eu acho que é muito bom, porque a gente ser realizado é a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? E tá aqui, eu acho que esse momento é muito especial, né? Esse momento é muito especial. Primeiro, você está compartilhando uma coisa que eu aprendi trabalhando, eu aprendi estudando, né? Então, e assim, num processo muito delicado, que ser maquiador ontem era muito difícil. É verdade. Minha família não queria, né? Nossa, primeiro ser um artista e depois ser um maquiador, profissão feminina, né? Então, e eu rompi tudo isso, consegui romper tudo isso com muita dignidade, com muito discernimento, com muito respeito por mim. Claro. Mas também não deve ter sido fácil, né? Não, mas foi muito importante, foi necessário. Eu acho que ninguém passa, como pessoa. Sim, ninguém passa por nada que não seja necessário. Isso é uma coisa muito... E é o que, às vezes, hoje, eu vejo profissionais que eles metem os pés pelas mãos e não pensam nisso. Né? Eu acho que... eu tenho certeza que a gente precisa, antes de mais nada, entender o que eu sou como profissional. O que eu represento como profissional para esses profissionais com quem eu trabalho. Sim. Né? Então, isso tudo para mim é muito importante. Estar dentro do Teatro Municipal ainda é muito importante. Né? As pessoas, assim, carinho de todos, que todos têm por mim e eu por eles, o respeito, esse crescimento, o respeito que eu consegui adquirir da minha família, sabe? Sim. Como profissional. Isso é muito legal, porque assim, se você tivesse sido médico, eles iam te respeitar. Mas você conseguiu respeito através do seu próprio caminho, indo contra, muitas vezes, eles mudaram que de eles ideia. esperavam. Na verdade, Exato. você transformou o olhar deles. Eu fiz maquiagem na década de 80. Eu estou me entregando, né? Não tem problema. Enfim. Tá em casa. Mas não tenho também vergonha disso. E um processo bem delicado, né? Então, eu já tinha o rótulo homossexual. Ninguém precisa, eu já era maquiador, então estava escrito homossexual. Né? Que, na realidade, isso é uma cultura nossa. Porque fora... Nossa, e também aquela coisa, gente, que cada um faz, não que importa. Seja feliz. Não, mas é muito importante esses movimentos chegarem até aqui para as pessoas poderem entender que também vale a pena você dar esse passo. É necessário você fazer e atender os seus desejos e ser feliz e realizado no que você escolheu e não no que escolhem para você. E também isso que você falou muito legal, porque realmente maquiador, estilista, homem hétero, é normal. Europa, Estados Unidos. Sim. Aqui no Brasil é tão estigmatizado que o cara acha que se ele for fazer maquiagem ou cabelo, ou se ele for fazer moda, ele vai ser visto realmente como gay, como homossexual. Quantos talentos a gente perde que ficam parados nesse estigma. E são talentos que não vão ser felizes, porque eles não estão vivendo o que gostariam de viver. Essa verdade. O que é muito importante. Os grandes cozinheiros são homens, não desfazendo das mulheres, mas os grandes maquiadores, a gente vê desde lá, né? Tiveram os irmãos Eastmore, o próprio Jack Pearson, aqui nós tivemos o Eric Zepek durante muito tempo na Globo, o Rick Baker, o Matthew Mangle, enfim, uma infinidade de profissionais maravilhosos, homens e independentes de qualquer coisa, né, de escolha, de opção sexual. Certeza. Né? Mas, assim, eu quero realmente agradecer a vocês, de coração. A gente agradece. Assim, pelo carinho, pela semana que a gente conversou, foi muito positiva. E a gente conseguiu chegar, né? E foi muito bom, muito produtivo. E eu espero que não seja apenas esse podcast. Eu espero que você possa voltar em outra oportunidade e conversando com esses jovens e explicando
quão importante é estudar, quão importante é Sim. seguir o coração e enfrentar as dificuldades que vão surgir, os desafios, mas que pra gente chegar lá no final da nossa carreira feliz e realizado. Com vontade de continuar. trabalhar, como que o seu desejo maior seja continuar trabalhando. Isso não tem preço, realmente. Exatamente, não tem, sabe? Você olhar no final de tudo, né? Tá lá seu trabalho. Não vou dizer que seja todo mundo olha e bata a palma para você. Às vezes a pessoa nem agradece. Sabe? Nem disso. Se tá ruim, sai de baixo. Porque eles vêm em cima. Mas se tá bom, eles passam direto. Aí eu já sei que tá bom. Se ninguém falou nada, é porque tá bom. Porque tá bom. Né? Então, isso é uma coisa também que, infelizmente, você vai habituando. Mas o elogio, o agradecimento é importantíssimo. Muito. Importantíssimo. Sim. Isso eu sempre falo, cada final de trabalho dos meus alunos, parabéns, você está ótimo, continue, é por aí. Né? Mesmo que não esteja perfeito, que a perfeição também não existe, né? Mas cada um tem um tempo de aprendizado. E é motivador, é um pequeno incentivo, exato, para a pessoa sim. seguir. Ainda mais na carreira artística, que é uma carreira que não tem tanto incentivo assim. Imagina eu falar para você que sua maquiagem... Não, sua maquiagem não está boa, está ruim. Eu não sei, eu acho que você não poria mais a mão num pincel. Exato. Entende? E às vezes isso pode ter essa pessoa pode ser um grande talento, ela só precisa de mais tempo, de mais experiência, tempo, mais estudo. Mais estudo. Eu sempre gostei de pintar e nunca estudei, né? Pintar óleo mesmo. E eu tinha loucura de pintar uma Pietà que é do filme Jesus de Nazaré. Eu ainda tinha 15 anos, 16, quando eu ganhei o livro da minha avó. E eu queria pintar aquilo. E eu mostrei para um padre. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas isso aí você nunca vai conseguir fazer. Porque isso só um artista faria. E você tinha só 15 anos, quem disse que não podia ser? Fiquei na minha. Com 30 anos, eu pintei. E quando eu ouvindo a Lacrimosa de Mozart, o tempo todo tomando chá, e toma-lhe ali o quadro de 1,5 metro por 1 metro, não, é 2 metros por 1,5 metro, e toma-lhe tinta. Quando eu terminei, eu agradeci, eu olhei para alto e falei assim, Padre Luciano, tá aí. Então já sou um artista. Não, só um artista faria, então já sou um artista. Então é muito interessante a gente não desistir. Não desistir. Concordo. Não desistir. O momento sempre chega. Eu acho que naquele momento realmente eu não devia estar preparado. Ouvir de maneira errada, eu acho que desestimula, sim, claro. Porém, o momento certo chegou. E não desistir. E não desistir. Porque esse momento vai chegar. Exatamente. E vai te encontrar tentando. Exatamente. Ai, amei. Tá bom? Amei também. Foi maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradece, obrigado a todos foi vocês pelo carinho, pelo profissionalismo. Imagina. E muito bom estar aqui com vocês. E espero que a gente realmente se veja de outras vezes. A gente ainda tinha conversa para mais 3 episódios. Sim. Então, gente, muito obrigada a vocês que assistiram. De novo, obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Foi incrível. E sigam a gente nas redes sociais. Tchau. Tchau. Obrigado.